Os Elohim. A vida é para ser vivida e não programada. Somos intensos como a primeira respiração de um bebê e sutis como a última de quem abandona o corpo físico. Porque você chega a este mundo muito afoito, cheio de entusiasmo pela nova experiência, ávido pelo novo. Entretanto, costuma deixá-lo atrelado a muitos apegos, e o último respirar quase sempre é sutil e quase nunca tem o mesmo vigor do primeiro. Ao nascer, você sabia exatamente o que o esperava, pois estava de um lado da moeda onde tinha consciência do lado em que está agora. Porém, ao estar na realidade física, normalmente não tem mais consciência do outro lado, o não físico. E isso faz com que queira viver aí para sempre. O primeiro respirar soa muito como: finalmente cheguei, estou pronto para viver tudo o que planejei. Já o último soa mais como: que pena que estou partindo, queria ficar mais. E esse queria ficar mais esconde muitos: não fiz tudo o que queria, ou mesmo não curti como poderia ter curtido. Tão logo parte numa sensação de falta. Mas quando renasce é bem diferente. Imerge na matéria, empolgado para viver o novo, bem como aproveitar a oportunidade de desfrutar mais de coisas que julgou ter deixado para trás na etapa anterior. Pergunta aos Elohim. A vida sempre muda o tempo todo e nem sempre estamos preparados para isso. Em outras situações, parece difícil aceitar determinadas mudanças e, na tentativa de impedi-las, nos esforçamos para traçar outro caminho e criamos mais resistências. O que fazer quando se tenta, com todas as forças, trilhar um caminho, mas os resultados não são alcançados? E o que fazer quando a vida te leva para uma realidade que você não quer viver? Resposta para a primeira pergunta. Já pensou em deixar para lá? Se disséssemos desistir, poderíamos, sem querer, estimulá-lo a abandonar seus sonhos. E baseado numa interpretação distorcida, você poderia abraçar uma crença de impotência do tipo: não sou capaz de manifestar meus sonhos. Mas deixar para lá seria uma boa resposta. Para a segunda pergunta, a resposta mais assertiva seria: flua com ela. Afinal, se ela tem tocado as coisas no rumo que você não quer, é porque, provavelmente, o navegar tem sido resistente em boa parte do percurso. Porém, vamos trocar aqui o rumo que eu não quero para rumo que eu não planejei, idealizei. Isso soa mais justo, não acha? Porque você é um ser dotado de uma imaginação estupenda. Tão estupenda que planeja até mesmo a vida, os dias, os encontros ao longo do caminho e os desencontros também. Vemos você montar em sua mente
o esboço de uma discussão, de uma conversa, de um determinado evento e achamos isso interessante. Como é ansioso! E perguntamos: isso é divertido? Certamente responderia que não. Não pode ser divertido um fluir onde se tenta planejar cada passo. E a atenção em cima dos fatos, para que os mesmos não saiam do roteiro, é forte. Sabemos que é, porque sentimos você se sentir tenso. Não sentimos a tensão que você sente, mas sentimos você quando sente a tensão. E conhecemos bem como isso é, porque as experiências que vive nos beneficiam. Cada experiência que atravessa gera uma contribuição vibratória e desfrutamos de cada uma delas, pois isso nos expande. Agora, no tocante a ser tão tenso e controlador, dizemos que seria um ótimo diretor de filmes. Neste caso, tal comportamento se aplicaria satisfatoriamente. Entretanto, na vida e em seu fluir, isso não se encaixa harmonicamente, porque sempre se trata de você querendo conduzir o fluxo, mas o fluxo é em si mesmo e flui livremente em si mesmo. Não pode ser manipulado, por isso, esse é sempre um jogo insatisfatório para você, porque parece que a vida não o escuta. Grita para que ela vá pela direita, pois esse caminho lhe parece melhor, porém, ela segue pela esquerda e isso o frustra terrivelmente. O que o faz sofrer no final das contas não é o fato de o fluxo ter seguido pela esquerda, e sim o fato de ele não ter ido pela direita. Você sofre muito mais pelo que não aconteceu do que pelo que está acontecendo. Porque o que está acontecendo normalmente é uma surpresa, não foi algo que planejou. Já o que não aconteceu está sempre cheio das muitas expectativas, anseios, idealizações. E ao tentar controlar os eventos da vida, se machuca. Quando se depara com a realidade que não conseguiu conforme o script. Contudo, imerso em teimosia, costuma dizer a si mesmo: dessa vez vai ser diferente. E não diz isso de uma posição humilde de vou aprender a ir com o fluxo. Não, costumeiramente não é assim. Você costuma dizer isso na revolta, na não aceitação, e promete a si mesmo, inconscientemente, que na próxima vez tentará segurar a vida com mais força. E é isso o que sugerimos que não faça, porque é justamente essa atitude que o machuca. O tempo que tem para fluir com o todo, usa-o resistindo, forçando, numa direção desejada pelo ego, conforme as expectativas que ele nutre acerca das coisas. Agora, é ruim que seja um ser carregado de expectativas? Não, mas pode ser doloroso esperar que as coisas sejam correspondidas. Não pedimos para não gerar expectativas. Orientamos que não espere que elas sejam correspondidas. Se souber nutri-las com despreendimento, se souber senti-las sem obrigatoriamente esperar que aconteçam conforme anseia, não sofrerá. Todavia, sabemos que isso é uma tarefa delicada. Então,
nossa sugestão é: solte, largue, abandone. Porque entre nutrir um sonho e ser vítima de suas expectativas, ou soltá-lo deixando um pouco para lá, escolhemos a segunda opção. Amigos da Terra, nada dá errado. Sugerimos que mude sua visão quanto a isso. Assim como iniciamos a mensagem já trazendo o entendimento da pergunta levantada, desejamos que compreenda o sentido do que transferimos nessa comunicação. Quando nasce, sua respiração é ofegante e acompanhada de um choro, de uma emoção marcante. Você inicia a vida na Terra já de uma forma bem eufórica, mas parte, em muitos casos, na grande maioria, diríamos, desanimado. Tudo isso parte, novamente, de suas expectativas ou mesmo do seu medo. Expectativas no sentido de frustração por não ter vivido conforme todas elas. Medo porque não sabe o que o aguarda assim que fechar os olhos e partir. E por se sentir medo, não se permite fluir no novo que vem vindo. Então, chegamos ao ponto-chave do assunto levantado. Chegou à Terra com muita empolgação, porque sabia como era a vida aqui. Foi preparado para ela. Mas costuma sair desmotivado e temeroso, porque não conhece a vida do outro lado, se esqueceu de como ela é. Percebe aqui o perfil controlador que citamos há pouco se manifestando de novo? Não se permite, na maioria dos casos, sentir alegria plena e regozijo pelo que vem após a morte do corpo físico, porque não conhece o porvir, pois não tem em mãos no momento do desencarne um mapa com um plano de morte. Tinha um com um plano de vida antes de imergir na matéria. E por saber o que o esperava, entregou-se ao êxtase da experiência vindoura. Mas ao abandonar a matéria, o medo do desconhecido o trava de sentir a alegria que, mesmo negada, bate à porta sempre querendo entrar e fazer parte da experiência. A alegria sempre bate à porta. É o seu medo que não a deixa entrar. Isso em todos os casos. Porque o medo de que o dinheiro acabe não deixa a porta se abrir para ela. O medo de ser abandonado não deixa também. O medo de não dar certo boicota a alegria. O medo de não conseguir alcançar os objetivos mantém a porta fechada para a alegria. Porque se coloca a postos, tenso, como sentinela a vigiar um castelo, caso alguém ou algo venha querer roubar sua alegria de viver. Com isso, se fecham justamente para a alegria de viver, pois não percebem que é, ao se colocarem tensos e temerosos, sempre se defendendo do que não conhecem ou não podem controlar, que se afastam do bem que tanto querem viver. A vida que mais evitam é a que dará maiores alegrias a vocês. Tudo seria diferente se vivessem a vida pela alegria de vivê-la e não para tentar fazer dela um desdobrar daquilo que acham ser
o melhor. Por não saberem o que virá adiante em cada experiência que muda repentinamente, seguram o bem-estar, preparando-se para um possível pior. Só que esse possível pior é sempre o melhor, chamando vocês a novos caminhos. Aceitem e serão felizes, resistam e sofrerão. A verdade é que a vida nunca pedirá licença para mudar, porque todos são parte dela e não ela de vocês. Mas tenham em mente algo que gostaríamos muito que jamais saísse de foco. Seja qual for a mudança e para onde ela apontar, mesmo que não compreendam e não saibam os motivos pelos quais essa conversão de rota ocorreu, a vida sempre leva vocês para o melhor, porque ela aprecia vocês, ama vocês incondicionalmente. E todo o empenho dela em vocês e por vocês é sempre para que consigam se acertar consigo mesmos. Ao se acertarem com quem são, encontraram tudo o que procuram nas expectativas e idealizações que sempre lançam vocês em frustrações. Encontram a plenitude em vocês. E a vida não está levando vocês para um destino X ou Y. Ela apenas os leva para si mesmos através das experiências. Tarefa essa que poderiam fazer por conta própria. Porém, passam tempo demais querendo programar uma vida que não é para ser programada, e sim vivida, desfrutada, aceita, abraçada. Queridos, larguem o esforço de controlar e vivam mais. Seria a nossa sugestão. Se querem gerenciar algo, então, gerencie aquilo que sentem, que pensam, que nutrem, que acreditam, pois é sempre em cima de tudo isso que cada movimento da vida é orquestrado. A vida sempre age conforme a necessidade que apresentam a ela, e não conforme o que querem. Mas, se forem inteligentes e assertivos para transformarem o necessitar numa vibração que seja semelhante ao querer, terão acertado na loteria da vida. Porque a vida encontrará em vocês uma energia que seria lida assim: haja o que houver, eu vou fluir no bem que se apresenta a mim. A vida sempre me leva para o meu melhor, e meu trabalho é viver e não programar a vida. Viver e não programar ou tentar comandar para que tudo saia do meu jeito. Meu trabalho é viver e desfrutar de cada instante, aprender com cada um deles e fazer de todos os momentos oportunidades de me conectar comigo mesmo. Meu trabalho é viver a vida e não programá-la. Se eu a vivo bem, posso estar certo de que ela própria me levará aos melhores eventos. Muitos não serão como eu imaginei, mas confio que serão melhores, porque do jeito da vida é sempre melhor. Se eu tento fazer com que a vida realize meus sonhos, ela me levará a entender que minha tarefa consiste em me elevar na vibração de realização dos sonhos. E se estou nisso, então o resto é por conta da viagem. É obra natural da expressão de todo o melhor que encontro em mim e no mundo em que vivo. A vida é sempre uma expressão do que eu vivo em mim
e do quanto eu me permito viver. Amados da Terra, que a intenção de vocês esteja voltada a viver a vida, pois quando a vivem plenamente, ela plenamente se desdobra a vocês, surpreendendo com as manifestações lindas que jamais encontrariam se estivessem tentando programá-la. O universo já programou e mandou dizer que é sempre o melhor que flui. Então permitam, apreciem a viagem, confiem, descansem, sejam felizes. Estamos conectados. Haja luz. Elohim.